Olá, pessoal! Hoje gostaria de compartilhar com vocês um pouco do que a gente fala sobre mágoa. Outro dia eu estava conversando com algumas pessoas e aí a gente começou a dialogar sobre o que é mágoa, né? E a mágoa, gente, no meu entendimento, ela surge quando você tem alguma coisa em mente. Então, quando você projeta alguma coisa e essa coisa não realiza da mesma forma que como você projetou. E aí gera-se uma mágoa. Porque, de certa forma, você tem uma expectativa de tal coisa e ela não realizou daquela forma. Então, isso cria-se uma mágoa. Só que aí, pessoal, como é que essa mágoa se instala dentro do seu cérebro? E é isso que vocês precisam entender. Como que ela se instala? É quando você tem repetições, o tempo todo você está repetindo a mesma coisa. Então, muitas das vezes, quando você tem alguma expectativa por alguma coisa e não realiza, aí você fica assim, tá vendo? Eu falei que daquela forma não ia dar certo. Eu falei que daquela forma não ia dar certo. E fica remoendo, remoendo. Ou então, quando você tem algum problema, talvez na sua separação, no seu divórcio, às vezes no trabalho, né, na sua perda de emprego, quando você fica remoendo aquela mesma coisa o tempo todo. Então, essa mágoa, ela fica instalada dentro do seu cérebro. E aí, qual que é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é o seguinte, que ela está ocupando uma parte do cérebro primordial para quê? Para que você tenha uma vida mais plena e feliz. E aí, quando eu falo muito sobre a importância de você entender como reage o seu cérebro para você ser feliz, ele faz sim diferença. E entender que você realmente tem o músculo da felicidade que eu falo, que são as nossas conexões neurais. Essas conexões neurais, pessoal, é muito importante para você entender que você consegue sim criar. E aí, quando eu falo de mágoa, e quando essa mágoa fica instalada, ela fica alojada dentro do seu cérebro e ela fica lá repetindo várias vezes os seus pensamentos. E aí, quando você fica o tempo todo com aquele pensamento, remoendo aquele negocinho lá, lapidando aqui na sua cabeça, o tempo todo remoendo, remoendo, o que isso faz? Faz você ter um cansaço. Faz você ter um cansaço e você não progride. E aí você não dá o passo para frente. Então, quando essa mágoa se instala, ela vai fazer com que você fique mais depressivo, que você não tenha ações e a sua vida acaba ficando estagnada. Então, por isso que muitas das vezes a pessoa estagna porque tem alguma mágoa embutida. E aí, qual que é a diferença disso? Como que eu faço para tirar essa mágoa? E essa que é a chave da virada. Como que você faz isso? Ressignificando. E aí a pergunta é, puxa, se ele é fácil ressignificar é fácil falar, mas e o fazer? Só que você precisa plantar sempre uma sementinha dessa ressignificação. Quando você entender que se você ver que isso daí não tem mais jeito, aquilo aconteceu. E aí uma coisa que me falaram é o seguinte, algumas coisas na nossa vida, ela tem jeito. Por exemplo, se você perde um dinheiro, consegue recuperar, certo? Agora, se você perde uma vida, você vai conseguir recuperar? Não. Se você perde um tempo da sua vida, remoendo, você vai conseguir voltar atrás? Não vai. Então, algumas coisas você vai conseguir, sim, fazer de novo. Você perdeu o casamento, mas você pode sim ter uma vida plena. Você perdeu o emprego, mas você pode sim ter um excelente emprego. Então, esquece, perdoe. Eu falo esquecer, mas com certeza você não vai conseguir esquecer. Mas quando você ressignifica, quando você conta sobre isso para alguém e isso não faz mal, você já ressignificou. Só que, vem cá, para que você precisa ficar o tempo todo contando aquela história triste que aconteceu no passado? Tem necessidade?
Não tem. Então, viva o presente. Esteja presente. Viva esse momento. E projete algumas coisas para o futuro. E aí, como você vai projetar? Não é só sonhar com alguma coisa, não. É você ir paulatinamente. Poxa, eu quero ter uma promoção no meu cargo. Como que eu vou fazer isso? Então, eu coloco tarefas. Poxa, é importante aprender inglês? Então, vamos aprender inglês. Como que eu vou aprender inglês? Poxa, 20 minutinhos por dia vai fazer diferença? Vai fazer diferença. Por exemplo, assim, poxa, eu quero ter um corpo perfeito. Como que você vai fazer isso para ter um corpo perfeito? Eu preciso entrar na academia. Então, começa com o primeiro passo. Primeiro, coloque lá nas tarefas. Buscar quais academias que eu quero. Primeiro passo. Segundo, estudar quais academias elas servem para mim. Ela cabe no meu bolso. Enfim, você vai fazer uma análise. Terceira tarefa, escolher a academia. Quarta tarefa, fazer a matrícula. Quinta tarefa, definir horário. Sexta tarefa, ir à academia. Entendeu? E aí a pessoa, mas eu não tenho roupa. Se vira, coloque qualquer bermuda, shorts que você tiver e vai. Quando você entender que você é você, você não precisa mostrar nada pra ninguém, você vai se sentir livre. E aí sim que eu falo do perdão e da liberdade. Porque o perdão, gente, ele liberta. Quando você já imaginou como se fosse um fio. E quando você perdoa, é como se cortasse esse fio. Entendeu? E aí quando você corta esse fio, você se liberta. Você não tá só libertando o outro, mas você tá se libertando. Você tá libertando o outro para prosperar, mas mais ainda é você para prosperar. Então, o convite que eu faço hoje para você é: se liberte, perdoe. Muitas das coisas que a gente faz na vida, ela precisa ser ressignificada. E primeiro de tudo, perdoe a você. Porque você é a pessoa mais importante na sua vida. E se você estiver bem, todos ao seu redor vão estar bem. Se você ama alguém, como seu filho, seu esposo, sua esposa, você quer fazer bem a eles, primeiro cuide de você. Cuide de você primeiro. Porque só assim você vai poder proporcionar algo incrível para outra pessoa. Então, primeiro esteja bem. E aí depois sim, você começa a cuidar dos outros. Então, cuide de você primeiro. Isso vai fazer toda a diferença. Pense nisso. Então, o recado que eu quero deixar hoje para você é o seguinte: não crie mágoas. Elas vão te consumir a sua mente e a sua vida. E a sua vida, ela não tem retorno. E a partir do momento que você perdoa, você tira essa mágoa da sua cabeça, do seu coração. E aí você se liberta. Liberta para ver um mundo novo. E não um mundo de conto de fadas, um mundo real, mas onde você está no controle, onde você consegue dominar. E aí, gente, a felicidade vem. Pense nisso. Um super beijo para vocês.